tudo bem? Como você está? Como tem passado? Tem ficado em casa, saído apenas para o que for necessário, utilizando sempre a máscara, né? Enfim, tomando todos aqueles cuidados que já fazem parte da nossa rotina agora, né? A gente está começando a se acostumar a tomar todos esses cuidados. Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos em mais uma aula dos Curitibanos Poliglotas. Hoje, antes da gente começar, eu queria passar um vídeo para você que fala sobre o corona, mas de um jeito um pouco mais divertido, numa forma de animação. Acompanha lá. Viu só? Então um jeito diferente, um pouco mais divertido, dos mesmos cuidados que a gente tem que ter. São cuidados muito simples, que se todos tomarmos, logo a gente acaba com isso e logo volta a nossa rotina e a vida normal, né? Então vamos para a nossa aula de hoje? O nosso tema de hoje é sobre a cultura e a vida animal. Ou seja, a gente vai conversar um pouco sobre como é que os animais estão nas nossas vidas e também aí na natureza. Então vamos discutir sobre os diferentes animais que nós temos por aí. Vai pensando sobre isso, sobre os animais que estão presentes na nossa vida, aqueles que você conhece, aqueles que você teria curiosidade de ver de perto. Eu tenho alguns que tenho muita curiosidade de conhecer de pertinho lá no habitat deles, mas a gente vai falar disso durante a nossa aula. Antes da gente começar, eu gosto sempre de conhecer a história das coisas, sou muito curiosa. E aí eu trouxe para você um pouquinho da história de como é que os animais foram domesticados. Domesticados, o que significa isso? Significa que eles passaram a viver com os humanos, né? Então não foi sempre assim que poderíamos ir a algum lugar ou pegar um animalzinho como um gato, um cachorro para ter com a gente, né? Para ser um animalzinho de estimação. Eles foram domesticados ao longo de um processo, né? Conforme a humanidade foi evoluindo. Por isso eu trouxe um vídeo que vai contar um pouquinho sobre a domesticação, em especial dos cães. Eu acho que você vai gostar e vai entender um pouquinho como é que isso aconteceu até chegar nos dias atuais. Vamos lá? A natureza fez os lobos, mas foi o contato com os humanos que fez alguns deles virarem nossos cachorros. Há controvérsia sobre muitos detalhes dessa história. Entretanto, uma coisa é certa: o cachorro como conhecemos não existiria sem a mão do Homo sapiens. Tudo começa com o Esperocyon, o cão do Ocidente, o mais antigo canino conhecido. Ele viveu na América do Norte há 37 milhões de anos. Tinha cerca de meio metro de comprimento, a cauda longa e dentes afiados, próprios para rasgar carne e triturar ossos. Apesar disso, vivia fugindo de predadores maiores. Mas o ágil tataravô dos cães soube se adaptar às dificuldades e deu origem a uma enorme variedade de descendentes. Um deles foi o Eusyon, o cão verdadeiro, surgido há 9 milhões de anos, também na América do Norte. Média de 40 centímetros a 1 metro de comprimento e pesava em torno de 9 quilos. Lobos, coiotes e chacais teriam o Eusyon como ancestral em comum. Aliás, os lobos vagaram selvagens por 8 milhões de anos até encontrarem os primeiros humanos, provavelmente do outro lado do Atlântico, e é a partir daí que as teorias científicas divergem de forma mais drástica. O mais antigo fóssil conhecido de um cão doméstico, Canis lupus familiaris, é uma mandíbula de 14.700 anos, achada na Alemanha. Em Israel, arqueólogos descobriram uma tumba de 12 mil anos contendo ossos de um homem e de um filhotinho de cachorro. Essas evidências demonstraram que o cão foi o primeiro animal e o único carnívoro de grande porte domesticado pelo ser humano, mas ainda não se sabe quando e onde isso aconteceu. De acordo com um estudo de 2016 da Universidade de Oxford, os cães de hoje descendem de 2 grupos de lobos separados por milhares de quilômetros. Um bando teria vivido na Europa e outro no leste asiático.
Nesse caso, os humanos primitivos teriam domesticado o lobo 2 vezes, o que explicaria a diferença genética entre as raças caninas do Extremo Oriente e aquelas surgidas em outras regiões. Em 2018, no entanto, uma pesquisa da Universidade Stony Brook dos Estados Unidos afirmou que todos os cães vêm de um único grupo de lobos domesticados na Europa entre 40 e 20 mil anos atrás. A conclusão baseou-se no DNA dos ossos de 3 cachorros que foram desenterrados na Alemanha. Uma das teses é de que os lobos menos ariscos se aproximaram dos grupos de caçadores humanos para se alimentar dos restos deixados por eles. Já os homens perceberam que ter lobos por perto era uma proteção contra ataques de animais maiores. A relação de ajuda mútua foi firmada daí em diante. Os filhotes das gerações seguintes deixaram de caçar sozinhos e passaram a se alimentar apenas em cooperações com os novos companheiros. Milhares de anos depois, os grupos nômades se tornaram sedentários e adotaram a agricultura como sustento. Também começaram a criar rebanhos como ovelhas e bois. E o cão mais uma vez precisou se adaptar. De caçador, tornou-se um cão pastor. Os humanos passaram a selecionar os cães fortes, mas menos propensos a atacar outros animais domésticos, e com maior habilidade para interagir com os donos. Atualmente, a Federação Internacional de Sinologia reconhece a existência de 344 raças. A herança ancestral está presente em cada uma delas. Todos os cães carregam 98% do DNA dos lobos. É um percentual alto, mas inferior à semelhança genética entre humanos e chimpanzés, que é de 98,4%. A seleção genética conduzida pelo homem fez com que os cachorros adultos desenvolvessem o latido. Entre lobos, apenas filhotes latem. Os cães passaram a usar o latido para alertar os donos ou assustar os inimigos. A mistura também levou à extinção de várias raças. Um exemplo é o Talbot, um cão popular na Idade Média. O cachorro é visto no brasão de diversas famílias nobres da época. Após sucessivos cruzamentos, a raça sumiu no século XVI. O Talbot é considerado um ancestral do Beagle. Algumas raças existem desde há muito tempo. O cão cantor da Nova Guiné é um exemplo. Estima-se que o cachorro exista há mais de 5.000 anos. A raça ficou isolada em ilhas da Oceania e foi descoberta na década de 1950. Ela recebe esse nome pois uiva em diferentes tons. Em 2014, uma pesquisa do Instituto Nacional do Genoma Humano nos Estados Unidos, especializada em mapeamento genético, avaliou 85 raças para saber quais tinham o DNA mais semelhante ao dos lobos. O Shiba Inu, um cão ancestral japonês, ficou em primeiro. Logo depois vieram o Chow Chow da China e o também japonês Akita. Então, gostou? Eu sempre fui muito curiosa, sempre quis entender um pouco sobre como as coisas chegaram e como estão atualmente. Então eu sempre vou buscar entender como as coisas estão como estão hoje, porque eu sei que nada aconteceu por acaso, né? Então, quando você tiver a oportunidade, estiver navegando pela internet, vai conhecer um pouquinho mais, vai pesquisar mais. Hoje com a internet é possível a gente compreender uma infinidade de coisas, né? E hoje em especial estamos falando dos animais, quem sabe você não busca alguma coisa. Agora eu queria saber se você tem um animal de estimação, se você tem algum pet. Essa palavra foi sendo incorporada no nosso vocabulário e hoje a gente ouve ela por todos os cantos, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que vão passear com o seu pet, que vão levar o seu pet ao pet shop, né? Que é uma palavra que acabamos trazendo para a língua portuguesa, que tem o significado de animal de estimação, de bichinho de estimação, que a gente acabou trazendo para o nosso vocabulário. Ela é de origem inglesa e a gente vai utilizando ela, mas pet nada mais é do que bicho de estimação. Você tem algum? Você gosta dos bichinhos de estimação? Eu, durante a minha infância, não pude ter bichos de estimação, mas hoje tenho uma gatinha que é muito querida e gostaria de ter muitos mais. Aqui não moro num apartamento e daí fica muito difícil de ter muitos bichinhos, né? O espaço não é adequado. Mas e você, tem espaço? Tem muitos? Quem são eles? Que tipo de bicho você tem? Vamos conhecer um pouquinho sobre como é essa coisa dos pets, dos animais de estimação pelo mundo?
Então, olha lá, a primeira coisa que eu vou dizer para você é que mais da metade da população do mundo, ou seja, no mundo inteiro, possui um pet. Então, você imagina, mais da metade da população, muita gente que possui hoje, nos dias atuais, um animal de estimação. Aí a gente vai ver que aqui no Brasil também o número é bem grande. Então, olha só, no Brasil, 2/3 dos brasileiros, o que significa 75% da população, tem algum pet. 2/3 seria como se a gente pegasse toda a população e dividisse em 3 grupos iguais. E aí, 2 destes grupos têm pet. Então, você imagina que muita gente pelo Brasil tem um animal de estimação, né? Às vezes não apenas um, né? Às vezes tem mais de 1, 2, 3 ou de diferentes tipos, mas é um número muito grande de pessoas no Brasil que possuem um animal de estimação. Isso leva a gente a pensar como não movimenta esse mercado, né, esse comércio de venda de produtos, de alimentos, de serviços, por exemplo, para levar o seu animal para tomar um banho ou para fazer aquela higiene que precisa cortar os pelos e as unhas. Então, além disso, movimenta aí um mercado, né, de trabalho, de comércio, porque o volume de pessoas que têm um animal é bem grande. Olha só como é. 58% dessa população que nós vemos aqui no Brasil tem cães. Parece que os cães são mesmo os preferidos de todos, né? Todo mundo gosta de um cãozinho em casa porque ele traz muita alegria. E aí, o outro percentual fica ali em torno de 28%, são os gatos. Eu estou incluída nesse. E você, está no dos gatos ou dos cachorros? Você deve estar se perguntando, tá, mas e o restante? O que aconteceu? O restante tem diferentes animais, outros que não são gatos nem cachorros, né? Então, vão ter outro tipo de animalzinho de estimação, que a gente vai ver também já já algumas outras possibilidades de bichinhos de estimação. Aí eu achei uma curiosidade pesquisando, porque sou muito curiosa. No Japão, existem cafés com gatos. Como assim? Isso mesmo. São os chamados nekokafe. É um café, então é um espaço onde você vai para encontrar com os amigos, para conversar, para tomar um café. E lá você vai encontrar muitos gatos circulando pelo espaço. E eles ficam ali. Então, na verdade, o espaço é do gato. Nós é que vamos tomar o café e estamos indo até lá para poder conversar ou tomar um café e às vezes até trabalhar, porque é muito comum que eles estejam em outros locais, que trabalhem fora de um escritório ou de casa e indo até lá. Claro que a gente está falando de um universo sem pandemia, né? Onde é possível sair e circular pelas ruas livremente. Com a pandemia, é claro que isso fica um pouco mais restrito. Olha lá, os cafés de gatos se tornaram populares entre os japoneses. E o país tem pelo menos uma centena de cafés diferentes. Tem uma infinidade. E eu acabei descobrindo que isso aconteceu não no Japão. Foi uma ideia lá da Suíça, e aí o Japão achou super legal e começou a fazer, e aí no Japão acabou virando uma moda. Pelo mundo existem cafés de gatos espalhados, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro também tem. Você deve estar pensando, mas como assim? Os gatos andam por tudo, caminham, pode assim ter café e ter gatos? Tem que atender a uma legislação bem rígida de higiene, de todos os cuidados necessários. Então não é assim, só abrir um lugar e colocar os gatos lá e começar a vender café. Precisa seguir uma legislação bem específica, muito rígida, para justamente poder respeitar as normas sanitárias. Não é assim uma coisa feita de qualquer jeito, né? Mas imagine, para quem gosta de gatos, claro, que delícia ir a um café e encontrar centenas de bichanos passeando por lá. Bem legal, né? Eu ia adorar. Aí a gente falou sobre os 2 principais tipos que vimos aqui no Brasil, que são o cachorro e o gato. Mas você consegue pensar em quais outros animais podem ser bichinhos de estimação? Podem ser pets? Vai pensando aí. Eu vou te ajudar. Olha lá então. Eu, durante a minha infância, tive um aquário. Na minha casa tinha um aquário razoavelmente grande. O meu pai cuidava com todo cuidado, porque ele gosta muito de peixes. E eram nossos animais de estimação. Tem uma característica de acalmar, é muito relaxante ficar olhando para o aquário ali por um período, você acaba relaxando. Então os peixes são um tipo de animal de estimação. Conseguiu pensar em mais um? Olha lá. A gente tem os pássaros, também bem comuns, né? Então os pássaros também podem ser animais de estimação. Tem que ter um cuidado porque não é qualquer tipo de pássaro que pode ser
um bicho de estimação, né? Existem legislações que cuidam para que apenas determinados tipos possam ser comercializados, ou seja, eu posso comprar e posso levar para minha casa. Inclusive, ter aqueles pássaros que não são permitidos é um crime, então tem que tomar cuidado e comprar sempre o animal que é permitido. O pássaro também parece bem divertido como um animal de estimação. Olha o próximo. Não é tão comum, talvez, para nós aqui, mas muitas casas possuem coelhos, né? O coelho também como um animal de estimação ali, como aquele bichinho de estimação. Tem uma característica de não fazer muito barulho, então às vezes para as pessoas que se incomodam com isso pode ser uma boa saída. Pensou em mais um? Será que você pensou nesse? Olha lá, o hamster. Um ratinho, né? Uma espécie de rato que é própria para que seja cuidada, para que seja um animal de estimação. Então, eles são esses bichinhos muito bonitinhos, assim, tem essa característica de serem pequeninos, vivem em gaiolas. Normalmente as pessoas saem com eles um pouquinho pela casa para que eles possam dar uma volta, mas usualmente eles ficam dentro das gaiolinhas. Já viu um hamster por aí? Normalmente quando vamos às lojas que vendem produtos para os animais, para os cachorros, às vezes você encontra gaiolinhas lá com hamsters que estão à venda. É uma possibilidade também de um bicho de estimação. Que outros mais você conhece? Quais outros você consegue pensar? Quero que você fique pensando aí durante a nossa aula, depois a gente conversa um pouco mais. Bom, a gente viu então sobre os animais de estimação, aqueles que a gente cuida com todo o amor, com todo o carinho, se tornam um membro da família. A gente gosta tanto que fica triste se ficam doentes, fica muito preocupada, né? Mas agora a gente vai falar dos animais no circo. Durante muito tempo, eu tive uma infância onde era comum ir ao circo, né? Onde se podia ir ao circo e lá a gente encontrava os animais, né? Então era comum que a gente visse aqueles animais que são selvagens e parecem muito perigosos, sendo domados e se apresentando no picadeiro. Claro que parece muito interessante, claro, é muito fascinante. Mas com o passar do tempo, a humanidade começou a perceber que talvez isso não seja tão interessante. Se a gente for pensar, será que os animais que estão lá no circo estão mesmo felizes em estarem lá? Será que eles são bem tratados? Será que recebem o cuidado necessário para que estejam fazendo aquela apresentação? Será que todo aquele barulho, todas as pessoas não acabam assustando e deixando esses animais muito estressados? Pois é, tudo isso foi pensado. Tudo isso tem sido discutido pelo mundo e aí existem ainda países, inclusive o Brasil, em que o circo com os animais é permitido. Tem caído em desuso, não é mais uma coisa muito comum, mas infelizmente ainda pode acontecer, né, de os circos terem os animais. O circo tem uma característica de ser itinerante. O que é isso, professora? É aquilo, ele não fica parado no mesmo lugar, né? Ele fica durante um período fazendo a sua apresentação, o espetáculo num lugar. Depois daquele período, ele reúne tudo, guarda tudo e vai para um outro local, para uma outra cidade. É uma característica do circo, né? Mas, como não podia deixar de ser, a tecnologia tem dado uma boa ajuda para os circos, os países que não estão mais interessados em utilizar os animais ao vivo, né, de forma real. Eu trouxe um vídeo e eu acho que você vai achar muito interessante. Eu, em especial, fiquei muito curiosa em ver esse circo onde os animais são tecnológicos. Vamos lá dar uma olhada? Um holograma é uma ilusão, um truque de luz para criar uma imagem tridimensional. Como eu. Olá, somos o Alonso Treinado e hoje vamos ver hologramas de 6 metros de altura. O circo. A sua versão moderna nasceu nos Estados Unidos há mais de 250 anos. E os animais exóticos e selvagens sempre foram uma das suas atrações. Mas talvez eles não gostem tanto assim de nós. Por isso, o Circo Roncalli decidiu substituir os animais por hologramas gigantes. Vamos à Alemanha para os ver. Mas antes, quero ouvir a opinião de alguém que sabe tudo sobre o espetáculo. Que bonito, que bonito. E o elefante, quem diria que poderíamos ter um elefante no qual não se pode tocar? Tá ali na pista, mas ninguém lhe toca. Que tal o holograma? Surpreendeu-me, porque é uma coisa moderna e é mais uma atração para o circo.
O Circo Roncalli nasceu em 1976 e tem sede em Mülheim, em Colônia. Embora, obviamente, seja um circo itinerante, foi influenciado pelos circos do final do século XIX e início do século XX americanos. É um circo clássico, tradicional. É atemporal. Gente, sim, tudo bem? Olá, bom dia. Como é a apresentação que faz o holograma? O que é que diz? Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Circo Roncalli. Deixem os seus problemas lá fora e aproximem-se dos nossos corações. É enorme, mede 6 metros. Na parte superior da tenda há 11 lasers, que projetam um holograma em alta definição, de 13.000 por 1.900 pixels. Em cada assento deste circo, vê-se perfeitamente a imagem holográfica num ângulo de 300 graus. É mesmo impressionante. Vamos vê-lo no espetáculo. Ali está. O espetáculo começa precisamente com os hologramas. É emocionante. E o Circo Roncalli cumpre o seu objetivo. Graças a essa tecnologia, ninguém sente falta dos animais na pista. Hoje vimos como a tecnologia se liga às emoções e como algo tão frio como um holograma pode ser um grande aliado para a arte, para o entretenimento e, claro, para o circo. Viu só como a tecnologia pode ser uma boa aliada, né, para substituir isso e acabar com essa prática que já não é mais tão legal para os dias atuais, né? A gente precisa aprender a se renovar, né, a trocar as coisas por coisas tão interessantes quanto. Agora, passamos pelo circo, já vimos os animais de estimação, mas pense no tamanho que é esse planeta, né? É imenso, muito vasto, uma variedade imensa. Você já parou para pensar sobre os animais selvagens que existem no nosso planeta? Quantos são? Que variedade imensa que existe? Eu trouxe apenas alguns, claro, seria impossível que conseguíssemos ver todos, mas eu acho que você vai gostar. Vamos começar pelos polos, no frio, né? Então a gente vai ver primeiro o que tem lá no Ártico. Vamos dar uma olhada? Temos essa baleia muito simpática, conhecida por ser muito sociável, por brincar, inclusive. Os cientistas gostam de pesquisar e acompanhar a vida dessa baleia porque ela tem esse hábito de conversar e de brincar, que é a baleia beluga, que vive lá no Ártico também. O mais conhecido deve ser esse, né? O urso polar aí, que a gente tem que cuidar porque tá quase querendo entrar em extinção. Por isso que é tão importante a gente cuidar do planeta, da natureza, ter atitudes responsáveis. Aí, no outro polo, né? Vimos um polo, vamos para o próximo e aí a gente vai ver a Antártida. Um outro lugar também de muito gelo. Parece que a vida nem é possível e olha quantos animais legais tem. A gente vai ter o elefante marinho, que tem essa característica, essa cara que parece bem simpático, mas não se engane, ele é bem selvagem e também pode ter um comportamento bem violento. Temos esse que eu adoro, são muito simpáticos só pelo seu jeito, que são os pinguins, e esse em especial que é o pinguim imperador. Você já deve ter assistido alguma animação aí que fala um pouquinho desse pinguim, também muito curioso. Bom, vamos sair deste frio e vamos para o deserto. Olha lá o que nós temos nos desertos. Vamos dar uma olhada? Um ambiente também que parece difícil de haver vida, né? Mas tem. Esse deve ser também o mais conhecido, que é o dromedário, né? Que é esse camelo e que tem apenas uma corcova. Então ele é conhecido por essa corcova que tem em cima, nas costas ali, só tem uma. Então o dromedário é um dos animais do deserto. E temos também o escaravelho, cheio de mistério em volta dele. Os egípcios tinham verdadeira adoração por ele. Quando você puder, vai pesquisar um pouquinho sobre o escaravelho, que eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas legais. Também um animal do deserto. Vamos trocar?
Vamos pro fundo do oceano, lá no fundo, aquele lugar que a gente ainda nem conseguiu conhecer tudo. Não há tecnologia que tenha dado conta de ir tão fundo nos oceanos. Mas alguns animais a gente já consegue conhecer. O primeiro deles é esse peixe muito curioso, que é o peixe abissal. Ele também é conhecido como peixe fantasma ou peixe olhos de barril. Ele tem essa característica de que a face, né, essa parte da frente da cabeça dele é transparente em relação com o corpo, que é todo escuro. Curioso, né? Temos um outro, olha esse, parece até que é da era pré-histórica, que é o tubarão-cobra. Também é bem curioso, diferente, né? E vive lá nas profundezas dos oceanos. Bom, já vimos então alguns lugares, falta um. Alguns, mas eu vou te mostrar mais um. As savanas. Os animais das savanas estão por todo lugar. Em filmes, em animações, a gente conhece eles muito bem porque está sempre vendo por aí. O primeiro deles, né, o conhecido rei da selva, o leão. Tão falado, né, que a gente conhece, sempre vê nos filmes também, nas animações. Pensou mais um? Pensou na zebra? Pois é ela que vem agora. A zebra. Característica, né, por esse corpinho aí listrado, preto e branco, e ninguém sabe se ela é preta com listras brancas ou branca com listras pretas. Também aparece nas animações. Tem esse que é muito legal, me gera muita curiosidade, que é o elefante. Se você puder, também vai lá dar uma olhada nele. Aí a gente vai para as florestas, vamos ver só alguns animais, bem rapidinho, porque não dá tempo da gente ver tudo aqui. Olha lá o que a gente tem. Um tucano, típico aqui da nossa região, em especial a região da América Central e América do Sul. Então, o finalzinho ali, né, aquela parte de baixo, a gente vai encontrar esse animal bem curioso também. Vamos ter o tamanduá, conhecido por comer formigas, insetos, cupins. Inclusive ele tem uma cola na sua língua que facilita, por isso que ele se alimenta tão bem desses pequenos insetos, né, das formigas, dos cupins. E a variedade é tão grande que daí ele sempre tem comida para que possa se alimentar. A onça pintada, que é um símbolo do nosso país, né? Esse animal tão majestoso, um felino tão lindo, que também temos que cuidar para que não entre em extinção. Tá sempre aí passando, você sempre deve ter, você vez ou outra deve ouvir uma reportagem sobre uma onça que foi a uma cidade, invadiu um quintal, porque agora, né, com a natureza se misturando tanto com a cidade, acontece às vezes desses animais entrarem nos nossos ambientes. Bom, os animais são muitos, eu só trouxe alguns para que você pudesse dar uma olhada e, né, ficar curioso para pesquisar depois. Fica por sua conta fazer pesquisa e procurar curiosidades sobre esses animais que eu trouxe e outros que você tenha curiosidade também. Mas você sabia que tem animais que curam? Não? Então vou te contar. Tem animais que são utilizados para terapia, que é uma terapia que é assistida por animais. A ciência já comprovou que eles ajudam muito idosos, crianças que estão hospitalizadas, crianças autistas, síndrome de Down, ajudam muito na socialização, tiram inclusive os idosos da depressão, porque trazem alegria, né? Os animais sempre têm essa característica de trazer alegria, conforto, de nos deixar relaxados. Gostou? Legal, né? Vamos para a nossa atividade agora? Tá pronto? A nossa atividade é um caça-palavras, mas é um caça-palavras um pouco diferente. Eu quero que você encontre palavra dentro de uma palavra. Vou te explicar, calma. Olha lá, eu trouxe a palavra animais, presta atenção. Dentro da palavra animais existe uma palavra guardada, e é isso que eu quero que você encontre. Qual é a palavrinha que está escondida dentro da palavra animais? Então é um caça-palavras onde a gente vai achar palavras dentro de palavras. Dá uma olhada com atenção, então olha lá, a palavra animais, qual é a palavra que está escondida lá? Vou te ajudar. Se eu tirar as duas últimas letras, eu já vou construir a palavra anima, né? Que é uma das versões do verbo animar. Então, anima. Quando você diz para alguém, se anima, né? Então, uma das palavras que estão escondidas. Será que tem mais uma? Vamos procurar? Vou te ajudar, calma. Olha lá. Então, mostrei de novo a palavra inteira e vou esconder a primeira parte dela. E aí a gente vai ter a palavra mais. Então, a gente tem dentro da palavra animais duas palavras escondidas. Vamos dar uma olhada? Então, olha lá. A primeira que a gente achou lá foi a palavra anima. Trouxe até ali uma imagenzinha para demonstrar a palavra anima. E aí depois, se eu esconder também a primeira parte da palavra, as três primeiras letras, que é o A, o N e o I, a gente vai encontrar a palavra mais. Que tal? Gostou?
Isso é um jeito bem interessante de você treinar aí a sua leitura, né? Também a sua capacidade de encontrar as coisas, além de praticar aí, né, a leitura e tudo mais. Então, quando você puder, brinca um pouquinho desse jeito de encontrar palavras dentro das palavras. Você vai ver como é legal e você fica sempre curioso querendo encontrar uma palavra escondida. Agora, a nossa aula tá terminando. A gente se vê na próxima aula. Se cuida, tá bom? Tchau, tchau. Fica bem.